morde, assopra, morde, assopra. Morde. Ô, bicha, Não. E assopra. Como você fala bem, hein? Morde. O Bernardo metiu o pau em você. E assopra. Hoje tem me livre, o cara falou o que ele quer. Morde, assopra, morde, assopra. Morde. E assopra. Muito bem, senhoras e senhores, muito bem, respeitável público. Estamos começando a edição deste pequeníssimo programa. Domênico Gato. Ó nós aqui, ó. Bernardo Veloso. Minha risada de Veloso. terror. Veloso. Guardei pra hoje. Morning, né? Fiquei ensaiando essa risada do terror. Eu vi. Trabalho o pensamento do dia. Cadê a varinha, hein? Cadê a varinha, hein? Olha a É boa a diferença. risada do terror, não é? Vocês gostaram? É boa. Boa, né? É. Muito bom. Trabalho o pensamento do dia. A diferença. Eu tava atravessando a Paulista. Cartão amarelo pra você, tá? Cartão amarelo pra você. Trabalho o pensamento do O dia. Luiz também é mole, não toma rédea da situação. Cartão amarelo pra você Boa, também. Dudu. Ô, Dudu. A, dif- Vai, a já. diferença entre Halloween e Natal é que em uma as pessoas fingem ser malvadas e na outra fingem ser boas. Bora, genial. Incrível. Mandei bem, reverendo. Café genial. Chupa a cortela. Reverendo Lucas. É hoje, Dodô. E aí, reverendo, tudo bem? Graças Hoje? a Deus. Hoje nós vamos falar de bruxaria, é isso? Bruxaria, Semana das Bruxas, né? Dia 31, quando que é agora? Hoje é 27? Sábado, Sábado é dia é dia do Halloween, não é? dia do Halloween. Vamos entender o que é Halloween. O que é o Halloween? É a origem que não tem nada a ver com doçuras e travessuras. Nada a ver? Não. É muito mais antigo. A gente É tá falando mesmo? de algo anterior ao próprio Cristo. Certo. Ao Hallows. Hallows. Quem é Hallows? Hallows é uma A luz do expressão... banheiro. Não, palhaço. Já começou? Quer dar cartão? Ó, Já tomou amarelo. Já tomou amarelo. Se desculpa, tomar agora é expulso. Já Reverendo. começou, O palhaço? reverendo chegou agora, já quer mandar cartão. É, mas é. Já tá na janelinha. Não, eu só indico. É, eu só só indica. indico. Eu sou o inquisitor. Falando em bruxas. Hallows. Hallows é uma expressão gaélica, que é o dialeto falado pelos celtas, os povos celtas da Grã-Bretanha, da Irlanda, da Ilha de Man, da Escócia, Inglaterra. Aliás, uma região que o palhacinho conhece muito bem da Inglaterra, chamada Cornualha. Cornualha. Cornualha no sul. Cornualha. Essa é mais do Veloso. Essa aí é mais do Deus. Ô, reverendo. Se fosse Os broxoalha, celtas- eu até... Agora, cornoalha é do Veloso. Reverendo, sei que é só a introdução da bagaça. Eu vou perguntar, você que um dia depois desenvolver isso. Bruxo existe? Existe. Claro que A existe. forma tradicional que nós ouvimos falar e Não, conhecemos? essa Não. forma tradicional pintada pela Idade Média é a forma desenhada É. pelo cristianismo medieval para combater essas sacerdotisas da grande deusa, Por da grande mãe, Merlin. não é? Por Merlin. Merlinos, né? Se torna uma figura, para muitos é uma figura meramente lendária, mas totalmente atrelada à história do rei Arthur. Esse sim já tem evidências históricas. Estamos falando da Grã-Bretanha, já colonizada pelos romanos, a partir do quinto século da era cristã. Mas Hallows significa santos. Então, todos os santos que são celebrados no dia 1º de novembro, mas a festa era muito grande. Então, ela tinha alguns dias de antecedência e alguns dias depois. Só que, na verdade, esse foi um processo de cristianização, a All Hallows, do festival de Samhain. Ah, vá. Não existe isso. Opa, Eu acho, às vezes eu acho Você acha que ele vai ficar inventando Entre os coisa aqui? celtas. Ele zoa nós. Opa! Não, Que nós zoa. somos burro. Dá um É, mas isso é Wikipedia, verdade. dá um Google, depois. Dá um Google que você vai ver. E aí Trouxa. você vai ver. Festival de quem? Samhain. Ah. Que esse era o festival celta que celebrava os finados, que marcava basicamente o Ano Novo Celta, que se dava entre o dia 5 e 6 de novembro, né? O fim do solstício, o fim do verão, na verdade. Entendi. Né? Então, era o fim
dentro do calendário, entre aspas, celta, era um marco. E aí celebravam a deusa Yulbuluyu. Ah, você tá zoando. Você faz- Que era a deusa, porque pro céu... Como é que é, palhaço? Como que é? Olha essa... Né? Não, palhaço, zoando. não é isso, palhaço. não Ele é. fala os nomes pra confundir a mente da gente. Não, palhacinho. Existia esse culto a essa grande deusa. Mas por Né? que colocaram no final de outubro o negócio? Porque- Isso aí já era Pô, se o em 5 de reverendo novembro. conseguisse falar, ia ser bem da hora, né? É. Olha, começou uma certa troca de fardas. Olha lá, de Bernardo, certo. ele fica com né? invejinha. Vão transformar Tentando, na... coitado, concluiu- Casos de família. Concluiu Tô uma falando, frase casos há de 5 família. minutos. Aqui não tem jeito, reverendo. Um é karma do outro. Pra mim, foi Romeu e Às Julieta 10. que voltou. Eu fui Romeu. Sério? Eu fui Sério? Romeu. Pra mim é Romeu e Julieta que voltou. Romeu e Julieta aqui? É o Romeu. Ó, o Bernardo, Romeu e né? Julieta. Coisas a tratar. Tem coisas a tratar. Eu, Romeu. Bernardo, ele precisa se autoafirmar. Eu, Romeu. Fica tranquilo aí, Ah, preciso. preciso, mas eu, Romeu. Com a H na frente, né? Bernardo, eu tenho medo. Ô, reverendo, Se o então reverendo falasse. isso significa que quando um morreu, o outro já vai na sequência. Já vai na sequência. Como foi, né? A história do envenenamento e tal. E o certo era como que eles cuidam disso, como que eles vão resolver esse Volta pro karma. Lubu, Lubu, Lubu Com lá, belos né? de um beijo. Quando eles selarem isso com um beijo, mas Aí tem que acabou? ter língua. Aí Acabou? acaba. Aí acaba. Poderíamos Viu, até tentar trouxa? aqui, Vai, se fica quiser. inventando aí, ó. Ó, o Papa já andou falando que casamento civil homoafetivo não tem problema. Aliás, foi uma linda declaração do Papa Francisco, por sinal. E a imprensa também confundiu muito, mas isso é tema para outra questão. Vamos falar de bruxaria. Bruxaria. Tô esperando. A deusa Yulbuluyu, Aí. que invocava, porque para os celtas o paraíso é um local 100% perfeito, o mundo dos mortos. Mais ou menos como nós temos o entendimento dentro da cultura judaico-cristã, mais precisamente cristã. Então, quando há esse processo de cristianização, começam a estabelecer a memória dos entes queridos falecidos a partir de então, e os irlandeses, migrando para os Estados Unidos da América, vão trazer essa cultura que vai se transformar no nosso Halloween de All Hallows, Todos os Santos. Então você tem a evocação do Dia das Bruxas, as sacerdotisas, dia 31 de outubro, que para os nossos irmãos protestantes celebram o Dia da Reforma Protestante, curiosamente, dia 1º de novembro, o Dia de Todos os Santos, e dia 2, o Dia de Todos os Entes Queridos Falecidos, onde, por sinal, no México, fazem uma festa estrondosa, não é? Onde eles vão comer, inclusive, a comida predileta dos seus entes queridos nos cemitérios. Só que nós temos que entender... É a festa do filme A Viva. Viva la do vida! filme né? lá, da Sensacional. É animação. maravilhoso. Festa do filme. É a É festa. maravilhoso. festa. E para É, semana mas que é o vem tema eu já do filme, adianto cara. aqui, a gente podia Fernando. falar sobre Não é de burro, não. a espiritualidade, Por sobre causa do entes cemitério, queridos. vai ter o dia Sobre os finados. O né? dia de finados. Agora, falando de bruxa, o problema é que a gente reduz o arquétipo da bruxa somente esse arquétipo celta, que foi, durante toda a Idade Média, vilanizado, inclusive pela Santa Inquisição, dentre os quais Torquemada, na Espanha, que foi um dos piores, e, diga-se de passagem, tem presença celta na Espanha, na região do Caminho de Santiago de Compostela, no norte da Espanha, não é? Mas o arquétipo de bruxa é algo muito maior. O arquétipo da bruxa nós vamos encontrar muito antes na África, com as Yamins, que são as grandes feiticeiras, não é? Que aplicavam punições severas aos povos iorubanos se esses não a reconhecessem. Nós temos os oracolisas de Bacos, Caraca. o deus da fertilidade, o deus da fartura, do vinho, não é? Entre os povos gregos. Nós temos as oracolisas... As entre os- bruxas que bebia queimava mais tempo, né? É, porque tinha mais combustão. Tem diferença de bruxa e feiticeira? Não. Não. Em via de É a mesma regra, coisa. são exatamente a mesma coisa. Só que a bruxa, ela se estigmatiza no feminino porque todo o conceito de sacerdócio começa com vocês, mulheres. Temos que dar mão à palmatória. As primeiras expressões de religião são registradas lá no extremo norte do mundo, na Sibéria, onde vai nascer a expressão xamã, que em siberiano significa aquele que enxerga no escuro. E em sânscrito, na Índia, significa o louco que dança. E quem era essa figura que fazia essa mediação
entre o invisível e o invisível? A mulher. Enquanto nós, homens, saíamos para ir caçar lebre, não ia caçar javali, tampouco tiranossauro, né? Como a gente pensa. As mulheres estavam descobrindo o fogo, descobrindo a roda, a agricultura e, antes de mais nada, o primeiro pensamento filosófico acerca da existência. Vendo no vulcão, no sol, na lua, na chuva, etc, etc, nos trovões, expressões de um divino transcendente, e elas se comunicam com essa natureza ao seu redor. Muito tempo mais tarde é que o homem vai tentar se apropriar dessa autoridade espiritual. Então, os primeiros arquétipos do sagrado nascem com o feminino. Por isso que nós temos a expressão da grande mãe, que na Índia vai ser chamada de Shakti, que é o próprio universo, né, que provê. Entre os nossos irmãos incas, La Pachamama, não é? Inclusive, eles têm os rituais até hoje onde eles imolam o carneiro e esse sangue que escorre do pescoço do carneiro é dado para a terra, La Pachamama, não é? Os nossos índios aqui evocam Nhandesi, a grande mãe, né? E uma das expressões da grande mãe, da nossa mãe, Nhandesi, é Jaci, a lua, né? Os mamas da Colômbia evocam a luna, né? Os toltecas e astecas do México evocam Tonantzi. Inclusive, quem está no YouTube está vendo, eu estou com uma medalhinha de Nossa Senhora de Guadalupe, não é? E Nossa Senhora de Guadalupe é uma expressão mariana, cristã, portanto, mas ela aparece para um índio no século XVI, São Juan Diego, um tolteca, né? E aparece com a forma de uma imperatriz tolteca, como Tonantzi. Então, esse processo, o que vai se tornar a bruxaria, é, antes de mais nada, essa capacidade que a criatura humana tem de dialogar com as energias contidas em toda a criação, que vão se tornar na alta magia os elementais, as ondinas, cujo arquétipo são as sereias, inclusive do nosso folclore, as salamandras. Lembra o Padre Quevedo? Ele falava, as salamandras não existem, não tem nada que ver. Né? Mas as salamandras seriam os átomos do fogo que dança e que purifica, né? O éter no ar. Então, essa capacidade de dialogar com a energia. Dali, podemos então dizer que a partir do xamanismo nasce o conceito de feitiçaria, de magia. O que eu disse no programa passado, aquilo que é magia no passado é muito da ciência hoje. E o próprio Albert Einstein vai dizer que boa parte da ciência usa da intuição para ser decodificada, não é? Então, hoje, a própria cultura herbal, os pretinhos velhos, as rezadeiras já sabiam muitas das utilidades de ervas e frutos. Por exemplo, hoje a Universidade Federal, Universidade do Texas, né, provou e comprovou junto com os cubanos que a folha de mangueira é super eficaz no combate ao câncer. Super! Agora, se você perguntar para qualquer rezadeira das antigas, ela já sabia disso há muitos intuitivamente, anos, né? não é? Então, a bruxa é o arquétipo do primeiro buscador. E por que bruxa no feminino? Porque todo o conceito do sacerdócio nasce com elas. Depois vira algo mais masculino. E, por exemplo, dentre os próprios celtas, nós temos a herança dos druidas, falando de Merlin, né? Que era a base da religião celta, o druidismo. Os druidas como grandes homens-deuses, que eram os grandes xamãs dos clãs, dos McDonald's, enfim, Kings, né, de todos os clãs celtas. McBobs. Adorei, Bernardo. Desculpa. Mais criatividade, Bernardo, mas vamos lá, estamos indo. Foi mal, reverendo. Eu peguei a rua errada. Estamos indo, Bernardo. Em cima da rua errada. Nossa, que deitado, hein? Arregaçou! Olha. Vai ser! Olha, é o seguinte, vamos lançar aí uma hashtag no Twitter. Nós vamos colocar bruxa no morde ou bruxaria no morde? Bruxa no né? morde. Bruxa- Acho que bruxa é melhor, Bruxa né? no morde. Bruxa no morde. Bruxa no singular? É porque bruxaria, Bruxa Dodô, do ficou morde. aquela Não, coisa bruxaria também dá pra parecer que nós vamos fazer bruxarias. aqui. de macumba, né? No sentido E mais não é, vulgar da palavra, até porque macumba é um instrumento musical, é como o reco-reco, Certo. né? Mas o próprio conceito de bruxaria ou de feitiço é a antessala da medicina. O Zeca Pagodinho diz uma coisa maravilhosa. Pai de santo é médico de favela, é o médico do pobre. Médico do pobre, tá. Né? Então a benzedeira, o próprio Chico Xavier, quando começou a sua missão, segundo ele, inspirada por Dr. Bezerra de Menezes, quantos atendimentos ele fazia, inclusive no filme dele,
narra isso, quantos atendimentos ele fazia com emplastros de ervas. Então, todo esse conceito mais primitivo é o que é celebrado no dia 31 no arquétipo da bruxa. E vou lançar aqui uma provocação. Bruxa não morde, então. Bruxa não morde. Mas no singular. No singular, Pode bruxa ser. não morde. Tá bom. E vou lançar uma provocação. Quando nós falamos de magia, no sentido mais amplo e transcendente da palavra, que aqui no Ocidente nós abominamos a cultura judaico-cristã essa expressão, né, sempre traduzindo ela ou para o lado negativo da magia negra, ou para o lado da lenda, do ilusionismo, nós não podemos esquecer que na sua expressão mais ampla, vamos encontrar muita magia no ambiente da igreja. E muita. É mesmo, é? A começar pela liturgia. Ora, qual a diferença de um ritual magístico que nós vamos encontrar, inclusive estabelecido por Aleister Crowley, né, na sua missa, do propósito da missa no arquétipo mais católico, com a transmutação ou a transubstanciação do pão em corpo e do vinho em sangue. Isso, sob o ponto de vista da compreensão de magia no sentido mais clássico e amplo da palavra, é a mesma coisa. É um fenômeno espiritual que acontece, ainda que mandado por Jesus. Tá? Então, magia é algo muito mais amplo. A cultura judaica abomina, mas nós temos a Cabala, que é uma ciência magística com a árvore da vida. E assim sucessivamente. Então, magia é algo muito mais amplo e que é só compreendido de forma vilanizada por conta de questões culturais. Mas quando nós vamos investigar, e o programa hoje vai fazer isso, né, a gente vai ver que tem muita similaridade e a magia está muito mais presente do que a gente imagina. Afinal de contas, o Pai Nosso do original em aramaico, aquela passagem que diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, Jesus teria ensinado como que a sua vontade se faça igual à minha, para que nós sejamos um. E isso é magia, é o poder da vontade. Poder da vontade. Ó, então vai lá. A hashtag é Bruxa no Morde, tá bom? Hoje vamos falar de bruxaria, de bruxas. Vai ser bem legal o programa de hoje. Pode mandar a tua pergunta, inclusive. Mandar o seu questionamento, seu comentário. WhatsApp liberado também. No 966507997, tá bom? 966507997. Você que tem aí a imagem, né? Você que tá no YouTube, no Facebook, no aplicativo. Então você tem aí a hashtag aqui, ó, bem aqui, onde tá aqui. Tá vendo? Deixa eu ver mais. Aqui, ó. Tá bem aqui, tá vendo aqui? Esse QR Code, você aproxima a câmera do seu celular e você cai direto para mandar mensagem no WhatsApp da Energia, tá bom? Combinado? Vou rolar algumas músicas, a gente volta daqui a pouquinho com um tema, com um debate bem legal. Antes eu quero dar um recado, que vai ser bem legal, que vai acontecer domingo agora. Eu vou fazer uma live, ô reverendo. Opa! Vai ser uma live às 5h30 da tarde, totalmente em benefício da menininha Sofia, que é a Cure Sofia. Ela tem a AMI, que é uma doença rara, que precisa de um medicamento chamado Zolgensma, se não me falha a memória, é esse o nome, que custa aproximadamente 2 milhões de dólares. Uma única dose, ela precisa tomar até, se não me engano, até os 2 anos de idade. Ela não pode completar 2 anos, porque senão depois não tem mais cura, né? E a AMI é uma doença rara, que se não me engano é atrofia muscular e espinhal, se não me engano, por isso que é AMI. Então ela precisa desse. Então vou fazer uma live e a gente vai tentar lá colocar as contas para fazerem os depósitos para essa família aí. Conversei ontem com o pai da menina Sofia, o Alexandre, e já combinamos tudo, vai ser domingo agora, né? Vamos fazer, inclusive, sabe onde, Bernardo? Vou fazer lá na clínica Espaço Sorriso, dos nossos amigos. Vou fazer lá, que ele se dispôs a fazer lá. Zona Leste. No local dele, lá na Arthur Alvim. Bem e nós legal. vamos fazer. Então, prepare-se, prepare-se. Vamos tentar ajudar ao máximo. Eu sei que o que a gente faz e o que eu tento fazer é pouco diante do tamanho do dinheiro que tem que ser recolhido. Mas o pouco de cada um, de repente, vira um muito. É o que vai fazer Isso é magia, meu irmão? É magia, não é? Isso é magia. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes narrado nas escrituras é essa arte de multiplicar. E é o que você está fazendo. Aliás, detalhe, parabéns a toda a Energia pela live desse fim de semana. A live foi... Aí falando na live aí do final de semana, viu, reverendo? Tá à disposição os sets de todos os DJs, cortados direitinho, cada um lá. É só ir lá na... É Live Energia na Véia, o canal, né? Não é isso, não? Hein, Johnny? Depois você me ajuda aqui. Energia 97 FM Live. Energia 97 Live.
É isso. 97 FM. Energia 97 FM Live. É o canal que tem lá pra gente fazer as lives da rádio, né? Porque quando tem live com música, ô reverendo, os caras cortam, cara. É uma coisa impressionante. Aí a gente pode perder o canal. A gente não pode perder o canal que temos aí, mais de 260 os algoritmos mil. do YouTube. Não dá. Então a gente abriu esse canal exclusivo pra fazer live, né? Caso aconteça de perder o canal, a gente não perde o canal que é o oficial da Rádio Energia. Não que esse não seja, esse também é um canal oficial. Mas se perder, pelo menos é um braço. A gente não perde o pai um braço, mas você não perde o coração. Não perde o pai de coração. Falando não isso, perde o pai de todos. tem o canal do Morde a Sopra agora, o pessoal. Tem. O pessoal pode... Inclusive, o link, o Johnny vai colocar o link aí também, à disposição. Eu vou depois, no próximo eu vou pegar a ficha aqui, né? Acho que, se não me engano, é bit.ly/YouTube do Morde, tá? Esse é o caminho pra você chegar. bit.ly/YouTube do Morde. YouTube do Tá? Morde. Então vamos se inscrever lá, tá bom, gente? Já as transmissões do nosso programa serão feitas exclusivamente neste canal. Vou rolar uma música, 2, 3 musiquinhas e a gente volta a falar de bruxa aqui, tá bom? Vamos lá? Bora. Morde e assopra. Energia 97. Lunch Break, Mixando sucessos. e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break. A energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Lunch Break, Mixando sucessos. e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break. A energia que te move na hora do almoço. Energia 97. E aí, trouxas? Estou aqui para avisar você que tem um canal no YouTube, Morde a Sopra, isso mesmo, vai lá, toque no sininho, curta o nosso canal, é o canal do Morde a Sopra, é isso aí, você vai ouvir as minhas piadas sensacionais, Agora você quer se divertir? Aí é com Patati. Oi, eu sou a Micaela Paim, sommelier de vinhos e hoje a única brasileira especialista em todas as bebidas alcoólicas do mundo, água, chá, café, azeites e charutos. No boletim de hoje eu vou te contar um pouco mais sobre uma das bebidas que talvez seja a mais misteriosa da história. Bebida apreciada e que servia de grande inspiração a grandes artistas, como Pablo Picasso e Van Gogh, que a consumiam na Belle Époque. Essa bebida, como muitas pessoas pensam, não é um licor, e sim um destilado. Eu estou falando do absinto. Sim, essa bebida com altíssimo teor alcoólico, conhecida como a fada verde, pelo seu aspecto esverdeado, visto que ele é feito com a losna, que é uma planta, então a própria clorofila da planta deixa essa bebida esverdeada. Esse destilado também pode ser feito com anis, com funcho e outras ervas. É uma bebida muito conhecida no leste europeu, assim como na França e outros lugares da Europa. Uma curiosidade é o serviço dessa bebida. Ela é servida em uma taça com uma espátula e um cubo de açúcar, aonde é colocado água gelada e o cubo vai se desfazendo e integrando junto dessa bebida. Normalmente ela é produzida até com 80% de teor alcoólico. Aqui no Brasil, tem que seguir a regulamentação e no máximo 54%. Para você ter uma ideia, um whisky tem 40% de teor alcoólico. Quando eu fiz a minha especialização em absinto em Praga, eu cheguei a provar um absinto de 92 graus de teor alcoólico. Realmente é uma bebida diferenciada e inspiradora. Se você já experimentou, me deixa saber aqui nos comentários. Eu sou a Micaela Paim. Me siga nas mídias sociais, no Instagram e no YouTube, @Micaela Paim. Micaela com K e Paim com M de Maria no final. Até o próximo boletim. Vibe 97. As novidades E sucessos da programação. mixados todos os dias. Às 3 da tarde. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. Fala galera da Energia 97 FM e como sempre tô aqui para trazer informação para vocês no mundo da cultura pop.
o ator Anthony Starr, conhecido como Homelander ou Capitão Pátria, da série The Boys da Amazon Prime, em entrevista recentemente falou que gostaria de ser outro super-herói. Vou dar um tempo aí pra você adivinhar, deixa eu ver. 1, 2, 3, chutou... Não acertou. Pois é, segundo ele gostaria muito de interpretar o Wolverine nos cinemas. Wolverine protagonizado e eternizado pelo Hugh Jackman. Sabe muito bem, né? Foi tempo pra caramba e o cara mandou muito bem como o herói ali das garras afiadas. E aí, o Anthony Stark resolveu sacar as garras dele pra, de repente, tentar plantar uma sementinha ali e conseguir uma oportunidade em Hollywood, já que ele tá fazendo muito bem o papel de Capitão Pátria na série The Boys. Aliás, se você não assistiu The Boys, confira porque a série é legal pra caramba e a segunda temporada já estreou, ou melhor, tá pra estrear. Então fica atento, com renovação garantida pra terceira temporada. Olha só que legal. Essa série é demais, inspirada numa história em quadrinhos e é aquilo, né? Ator que faz série de histórias em quadrinhos, é óbvio que é muito bem cotado pra fazer filmes de histórias em quadrinhos. Agora, será que ele vai ser o cara a substituir o Jackman? Essas e outras notícias você confere de segunda a sexta, todo dia no Morde a Sopra, das 10 ao meio-dia, na Energia 97 FM. E eu te espero lá. Curta facebook.com/energia 97 FM. Compartilhe. Hashtag quero mais energia. Energia.
Benny com Gus Deberton com Super Lonely. Bem legal esse som. Robin Schulz passou também com Sugar KC Lights com Girl. Lembrando, eu falei da live aí que vai acontecer no domingão, né? Em prol aí da Sofia. Vai ser lá no canal do YouTube. Talvez eu faça também no canal da Energia 97 do Energia 97 FM Live, tá bom? Talvez eu faça nos dois. Pra poder colocar pro pessoal poder também interagir. Já falei com o Zé, inclusive. Vamos ver se vai dar certo, né, ô reverendo? Já deu. Tomara, Quando né? o Tomara que a assunto gente é consiga. caridade... Tomara. A galera vai ajudar, eu tenho certeza. O brasileiro, ele é sempre muito solidário. Nós fizemos a live de sábado em prol, né? Em benefício dos DJs que estão sem trabalhar desde março, né? E, poxa, o pessoal ajudou bastante, viu? Foi legal. Foi bacana mesmo, viu? Bem sensacional, viu, reverendo? Mal imagina os ouvintes quantos DJs hoje conseguiram comer por causa dessa live. É verdade. É verdade. Tem muita gente aí que tá passando necessidade, né? Tá difícil. Né? E precisa de cesta básica pra viver, básico. Do básico. Do básico. Básico do básico, né? Básico do básico. Muito bem. Hoje nós vamos falar de bruxaria. De bruxos. Bruxaria não. Bruxos. Você viu, ó? Bruxos. Olha os morcegos. Olha os morcegos invadindo aí, ó. Agora, reverendo, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Manda. Fazer uma pergunta, reverendo Lucas. Uma risada meio de Exu, meio de alcoólatra. É um uma coisa bruxo estranha. broxa. Tá mais pro alcoólatra. É risada de um idoso, né, reverendo? Vamos simplificar. Quando se fala de bruxa, a primeira coisa e a primeira imagem que vem na cabeça da pessoa é aquela mulher com aquele chapeuzinho nariguda, pontiagudo, nariguda, usando vassoura. Exato. Usando Uma que é a verruga- vassoura que voa. Uma verruga no nariz. Verruga no nariz. Ah, verruga no nariz. É. Por que vem essa imagem e da onde saiu essa imagem? Esse tem uma arquétipo, história? Tem. Das histórias infantis, né? Que tem muito disso. Então, mas Mas as alguém deve histórias ter infantis feito, né? que nos inspiram até hoje, que evocam essa figura da bruxa, como a velha má. Não, Disney. Do mal. Walt Disney, inclusive tinha a bruxa do Popeye, a inimiga a bruxa da do Olivia mar. Palito, que é Bruxa do verde. mar. É a bruxa do pica-pau. Do pica-pau. Dos Tá, mas Trapalhões. A bruxa mas do pera, 71. Isso é uma invenção Dos Trapalhões. tudo bem, é uma invenção de agora dos tempos atuais ou eles ou tem uma Da imagem que Idade vem lá? Média. Isso Começa que eu um queria saber. processo. Primeiro, né? O cristianismo, quando ele começa um processo de se estabelecer a partir do 5º século, tal qual a gente conhece hoje, então há um processo todo de romanização da igreja cristã no Ocidente, justamente por conta da transição do Império Romano em queda para a igreja cristã em ascensão, até então uma Certo. seita que começa a ascensionar e a se firmar como a estrutura de Estado desse império decadente. Então, a primeira coisa que acontece é o processo de masculinização da igreja. Então, todos os arquétipos do feminino começam a ser recriminados, exceto o da Virgem Maria. Nossa Senhora é a única que fica preservada, né? Agora, por exemplo, Maria Madalena é quando ela vai tomar fama de prostituta, é a partir do 5º século. Se nós pegarmos grutas lá em Éfeso, na Turquia, que mostravam Priscila, Tecla, né? Grandes ministras do evangelho do cristianismo primitivo, todas contemporâneas ao apóstolo Paulo, a partir do 5º século, estudos arqueológicos mostram que começam a ser pichadas essas pinturas. Já no 5º século, pela comunidade cristã, que começa um processo de inferiorizar o feminino. Nesse processo de masculinização, não é, do cristianismo, então todo o arquétipo que evoca o poder do feminino, o Deus-mãe, começa a ser vilanizado. E o ápice disso se dá na Idade Média, com a caça às bruxas a partir da Santa Inquisição, né? Iniciada... Queimavam as bruxas, né, reverendo? Exatamente. É verdade? Queimava Queimava viva, bruxas a Santa do- Inquisição. Não é lenda. papinho, Não era lenda, não. Isso é história. Hoje alguns estudos apontam cerca de 1.200.000 vítimas da Inquisição. 1 milhão? Aproximadamente durante toda a Idade Média. Esses dados são contestados, a própria igreja afirmou que não passam de 40 mil, mas ainda assim são 40 mil pessoas queimadas Bastante. durante Porra. 3 séculos a fio, né? Do século I até mais ou menos o século XI até o século... do século X até o século XIV aproximadamente, foi quando permaneceu a Inquisição da sua forma régia, da forma como nós conhecemos. Claro que depois ela permaneceu, mas ela foi amenizando, e principalmente depois da Reforma Protestante. Mas até o século
XV e XVI ainda havia a prática de se queimar, mas não mais tanto as bruxas, e sim os protestantes, né? Mas durante todo o século X, XI, XII, principalmente, século XIII, a queima às bruxas foi sagaz. Caramba. Né? Que era esse culto xamânico, por assim dizer, né? Principalmente relacionado ao feminino. O problema é que todas as mulheres que apresentavam características não estabelecidas pela igreja medieval, estamos falando aí da Idade Média, no auge do poder da igreja, né? Era o regime feudal. Então os senhores feudais respondiam ao Papa como o senhor do mundo ocidental. Então tudo aquilo que saía do arquétipo de conduta estabelecido pela igreja era tido como bruxaria e era queimado. Inclusive, hoje, questões muito naturais de doenças, epilepsia, e etc, etc. Então houveram muitas vítimas queimadas. Então, nesse processo de perseguição, Dodô e senhores, precisou ser criado um arquétipo. É quando, por exemplo, Nossa Senhora nasce como rainha. Então, a oração da Salve Rainha, por exemplo, para justificar o aspecto monárquico da própria igreja. E, ao mesmo tempo, é quando o arquétipo da bruxa ganha essa temática diabólica da velha nariguda, cheia de verruga, e que pega a sua vassoura, que é um ato de limpeza. A vassoura de piaçava clássica, na alta bruxaria, é tido como um objeto de limpeza espiritual. Tanto que toda bruxa ela coloca atrás da porta, porque limpa. É pra espantar a vizinha. Tem essa simpatia, né? E hoje nós herdamos essa simpatia até os dias de hoje. Então, esse utensílio, que na verdade tinha um simbolismo muito profundo de limpeza, não só do ambiente físico, mas sobretudo do ambiente sutil, vai ser perseguido como uma ferramenta em que elas voavam, parafraseando o tapete dos persas, o tapete voador de Aladim. Em dia de chuva, ela voa de rodo. Ela voa de rodo. Gostei da... E ela pega o rodo na rodoviária. Mas agora tem a versão... Pista seca, vassoura, Você pista molhada. podia guardar pra hora da piada, que você não tinha. Muitas outras. Você Porque fica não tinha na nenhuma... sua. E tem a versão com esfregão também, que é da Mas não turbo. tinha. Não vem que você tem muitas. Você não tinha Agora nenhuma. tem muitas já. Eu Né, fiquei velho? pesquisando. Ele falou que não tinha nenhuma, tava agora tem um reclamando. monte aí. A gente até falou, pega a piada de freira. Então. Enquanto o Heavy tava falando, eu pesquisei. Chegou uma tweetada bem interessante lá pela hashtag. A hashtag hoje no Twitter é Bruxa no Morde. E a Nix Brandon mandou aqui. Nix Brandon. O pessoal acha que nós, bruxas... Vou repetir. Nix é a deusa da noite. Que nós, bruxas, queremos levar a maldade por aí. Nós só queremos cultuar a natureza e acender nossas velas em paz. Nix Brandon. Esse nome remete a duas grandes deidades do feminino. Nix, que na tradição gaélica e galácia, grega, celta, os Gálatas, né, são gregos de influência celta. É a deusa da noite. É como Euá na tradição iorubana. É a deusa da escuridão, das brumas, não é, que enxerga a noite, né? É como a coruja. E Brandon também é uma divindade de origem celta. É isso aí. Cada um tem o direito de professar sua fé, tá certa? Olha a outra tweetada aqui, o reverendo, que o Sérgio Fernandes mandou pela hashtag Bruxa no Morde. Good morning, Vietnã. Na Igreja Católica, para alguém se tornar santo, é necessário ter realizado 2 milagres. E todos esses milagres, além do que Deus faz, podemos chamar de magia também? Uma vez que magia... Bruxaria ou o que seria? Já que Deus é um ser supremo e incomparável. Ele quer saber se pode-se comparar os milagres à bruxaria, se tem alguma ligação. Perfeito. Sobre o ponto de vista mais amplo, agora os católicos vão me... Aí eles vão querer me queimar agora, né? Mas sobre esse ponto de vista mais amplo, o que nós entendemos por magia, que seria justamente a capacidade de vincular o sobrenatural com o natural, ora, é o mesmo fenômeno que acontece com o milagre, que tem que ser legitimado, inclusive, pela ciência, para que haja primeiro o processo de beatificação e depois, então, o processo de canonização de alguém. Então, sim, Sérgio, sob um ponto de vista mais amplo, podemos tratar o milagre, uma vez que estamos falando da abordagem do sobrenatural com o natural, como magia, nesse sentido mais abrangente e sem rótulos, né?
De novo, no Ocidente o conceito de magia acabou ficando muito vilanizado por essa razão explicada anteriormente. E desde a existe Idade magia Média. negra? Você consegue amarrar a pessoa e trazer para si? Só tem uma Existe um corda. culto. Você vê naqueles postes lá, traz a Exata- pessoa amada Então, em 7 ela foi dias. boa, ela foi Japá, boa. veja Eu só, tô se rindo mesmo. existe... Que bom, mano. Boa, mano. Olha, isso é que nem prostituta. Todo mundo fala mal de prostituta, é a favor da família e da sociedade, mas o que mais tem nas esquinas são garotas de programa e que, por sinal, muitas vezes são mais dignas do que muita gente, né? Sob ponto... Tô errado, Bernardo? Não. Que não, a relação é muito honesta. É muito honesta. Elas fazem o trabalho é muito mais delas. íntegra. Exatamente, é uma relação muito honesta. Não e nos esqueçamos clara. que Jesus preferiu as prostitutas, hein? Há muitos dos que eles chamavam de hipócritas do templo. A relação delas é muito honesta com o cliente. Muito mais é isso, íntegra. não tem... Né? Acabou. Pronto. Então, é a mesma coisa. Se tem no poste, devolva a pessoa amada em até 3 dias se morar na Grande São Paulo. Ora, não tem aquela piadinha? Se morar na Grande São Paulo em até 3 dias, se não 1 semana. Piadinha. Ué, é porque tem gente que consome. Se tem gente que consome há vários séculos esse tipo de serviço de magia, entre aspas, negra, ou de baixa magia, como eu prefiro chamar, é porque alguma eficácia existe. Tá? Mas então nós poderíamos dizer que os milagres ou os prodígios narrados por grandes santos, grandes yogis, grandes mestres, verdadeiras artes do mentalismo, já que a magia, antes de mais nada, o grande poder de sintonizar sua mente no seu ápice com a natureza, como magia branca ou alta magia. E aí nós temos aí recursos. O que vai definir aquilo que é bom ou ruim, acho que é a intenção. Por exemplo, o Japa deu exemplo. Amarrar uma pessoa, você forçar que alguém fique com você contra a vontade dessa pessoa. Então, essa intenção é uma intenção totalmente imoral, por assim dizer, ou ignóbil, e aí você usar de um recurso sobrenatural para isso. E tem algum pai de santo que traz a pessoa em 7 dias pelo iFood, por exemplo? Pelo iFood eu não sei, eu acho que pelo log ou pelo Rappi. Se você fizer uma relação do iFood com o Tinder, rola. Né? Aqui, olha, atenção, ideias para uma startup. Uma boa. As ideias são boas, falta investidores. né, Falta cara? investidores. Chegou uma pergunta lá pela hashtag, Dudu. Vamos lá. Bruxa no Morde via Twitter. A Yasmin Santana mandou. Falem um pouco sobre a Wicca. A Wicca, perfeito. Era o que eu tava pensando. Olha lá, ela é bruxa, essa Yasmin, então, porque ela leu o pensamento do palhacinho. A Wicca. Wicca vem da expressão celta, né? Que vai originar no inglês o termo witch, bruxa propriamente dita, que é uma ressistematização da religião pagã celta. Não é a genuína religião pagã celta, mas é uma ressistematização que acontece a partir do século XIX na Europa e nos Estados Unidos, através da grande deusa, da grande mãe, onde grandes personalidades do panteão celta, sobretudo de deusas no arquétipo feminino, voltam a ser invocados e algumas práticas também. Algo muito semelhante acontece com o candomblé, que as pessoas pensam que o candomblé é a religião africana propriamente dita. Não, não é o Ifá. O Ifá é a religião iorubana, dos povos iorubanos da antiga Nigéria. O candomblé é o nome de um estabelecimento dentro da roça, dentro do terreiro, onde se faz a deitada. O candomblé é uma ressistematização dessa prática nativa africana que se dá no Brasil a partir de 1830, em Salvador, com justamente as mães no santo, as Yalorissás, que falam, olha, a gente precisa agora criar regras e conceitos aqui, porque eram várias nações que foram agrupadas ao longo do processo escravizacionista. Então, a Wicca é um fenômeno muito parecido, mas que se deu de forma intencional a partir do século XIX, com a ressistematização das práticas magísticas celtas, como a da deusa Yelbal. Ó, Qual tem deusa? Qual deusa, reverendo? A deusa do comecinho, que o do palhaço comecinho, chama de Repete que o Glub nome é bom frisar. É Yelbal de Yu, o nome, na verdade. Yelbal de Yu. Viu, palhaço? Tá procurando piada. Ó, a Mariane mandou e-mail. Ele diz aqui, bom dia, pessoal, meu nome é Mariane e eu estudo bruxaria há um pouco mais de um ano, reverendo. Eu gostaria de perguntar, então, para você sobre a tradição de estregueria, a tradição da bruxaria italiana. Estregueria é uma tradição napolitana, oriunda do sul da Itália, na verdade, né? E que ficou muito preservada com os pescadores
napolitanos, né? A arte da cartomancia, de la Sibila, né? E é uma arte muito mais rústica, né? E muito pouco trazida. É interessante a Mari falar sobre isso, porque quando nós falamos de bruxaria, nós evocamos muito mais a tradição celta, ainda que há presença celta também na Itália, na região da Lombardia, no norte da Itália, onde fica Milão, a capital da moda, por exemplo. Mas a estrigueria é uma arte oriunda do sul, de influência muito mais otomana, por incrível que pareça, e turca, né? Por conta do Pacífico do que do norte. Mas é uma tradição bem exclusiva, bem específica, bem fechada. Ó, hashtag bruxa no morde, o Ale 110-220. Verdade, tá aqui, ó, Ale Bivolt. Ah, é Bivolt. Ele mandou aqui qual a diferença entre bruxa, maga e feiticeira. Em via de regra, são classificações como nós colocamos para reverendo, padre, bispo. Não, então, ainda que há uma diferença de hierarquia, porque o bispo, episcopo acima, né? do grego, seria aquele que supervisiona. Padre é o ancião, presbítero. Abaixo. Né? E abaixo dele o diácono, que é aquele que serve. Nesse caso da classificação do Alê... É tudo igual, né? É tudo igual. Em via de regra, todas vinculam a arte de administrar o poder da vontade. É que maga faz uma relação à alta magia, tá? Ainda que nós vamos falar dos famosos magos negros, mas a expressão maga viria de quem está vinculado à alta magia. A feiticeira, a magia mais quimbandística, por assim dizer. Mas, em via de regra, são todos arquétipos da grande sacerdotisa que sabe administrar a sua vontade com a vontade do mundo. É verdade que tem maga e tem golda? Desculpa. Essa foi muito boa. Eu não entendi. Maga e golda? Magra e gorda. Entendi. É o Cebolinha Maga agora. e golda. Olha só. Estamos bem, hein? A bruxa tá solta Olha, mesmo. Dodô, né? eu quero que você fale a respeito do seu show que vai ter aí esse final de semana, isso Bernardo que é. Veloso. É isso que eu Aí preciso sim. saber agora. Vou falar nesse agora. momento. Eu tenho show nesta quinta-feira agora, Opa. lá no Beverly Comedy. Sim, senhoras e senhores, às 9 da noite. Dentro das novas normas, espaçamento das cadeiras. uma aranha na cara tudo do jato. reduzido. Você viu que legal? Ó, pra valorizar a imagem. Cuidado, tarântula! O show é às 9 da noite nessa Nossa. quinta-feira. Show de comédia stand-up. Meu show de comédia stand-up é A Vida Como Ela Erra. Depois Quer de ir amanhã? Depois de amanhã. Quer ir na faixa com acompanhante? Você e acompanhante de graça, me Como manda o faz? WhatsApp gritando eu quero. Como? O número que eu vou passar agora. Vai. O número é 945500367. Repita. 945500367. Ah, não consegui anotar o seu E aí? WhatsApp. Manda lá no Instagram também, eu vou fazer uma lista por lá. Manda um direct gritando eu quero também por lá. No arroba Bernardo Veloso 97. Gostei da tua camisa, viu, Bernardo? É presente do Tem Cavaleiro. Presente do o seu do Truco Madruga, Louco. tem o Fofão. Nossa, deixa eu o ver aqui. Viking, Bruce Lee. Ó, Bruce Lee, cara. Coringa. Ó, o Coringa tá lá também. Ó, É gostei. cinema, Salvador Aquele- Dali, esse tá aqui no... Apollo Wilson, Aqui do tá, ó. Náufrago, No ombro. o Coringa. No teu Homem-Aranha. ombro do lado esquerdo. É. Esse o Hellraiser. 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 Esse E aqui, quem que é? Hellraiser aí pegou uma promoção em acupuntura. Ó, Charlie Por Chaplin. isso que ele ficou assim. A mama brusqueta lá. Não sei quem é. Ô, Essa reverendo. camisa aqui foi presente do Reverendo do Turco Louco. Dodô. Tá valendo. O Turco Louco? Depois eu preciso dar Você precisa falar agora. recadinho. Agora você vai dar o recado. Agora, então. Agora. Então, pessoal, gravem na agenda, dia 6 de dezembro. 6 de dezembro? 6 de Sábado, dezembro. não é sábado? Cai num domingão. Eu já vi aqui. Dia de São Nicolau, que é o Papai Noel. O arquétipo do Papai Sim, Noel é São São Nicolau. Nicolau, São né? Nicolau. O bispo de Mirna. Santa Claus. O que vai acontecer? No Hotel Bourbon. Hotel Bourbon aqui de São Paulo, na Ó, esse Avenida hotel, hein? Ibirapuera. Opa. Top. Ah. Nós vamos ter um baita de um evento que é o Viagem na Sua Alma. Viagem na Alma. Ó. 1h30 com orquestra. Pessoal da Monte Cristo Coral e Orquestra. Esses caras são bons São demais. top, você Nossa, conhece. velho. O Orra. Marcos, amigão. Sim, sim. Nós vamos estar durante 1h30 fazendo uma imersão com as pessoas, uma viagem aos 7 chakras, aos 7 centros de força. Regada a muita taça tibetana, flauta lacota, que a gente trouxe semana passada, não é? Várias terapias, o ambiente todo, o anfiteatro todo vai ser tomado por aroma de sândalo. E para cada chakra, a cor correspondente do chakra
vai iluminar durante toda a sala. E o mantra, a sílaba primordial de cada chakra, para que haja a releitura, a ativação de cada ponto, da Kundalini, que é o poder mais humano, efervescente, até o Om, o chakra da coroa. Né? Então, para cada centro de força. E aí, no final, a gente vai fazer a rematerapia, a terapia da palavra, onde boa parte dos convidados irão receber um recado no pé do ouvido específico, né? E vão receber as pedras correspondentes de cada chakra para poderem fazer as meditações conosco. Então, verdadeiro show terapia, viagem pela alma. Como é que o cara faz para 11 participar? 95297 2824. Esse é o WhatsApp? WhatsApp. Repita. 11 95297 2824. Tudo ao vivo. O valor é super promocional, porque foi uma condição toda que o hotel nos concedeu, inclusive para poder oferecer para as pessoas, ao grande público. Hoje temos estação de metrô na frente do hotel ali, né? E a promoção exclusiva da Energia 97, inclusive a partir da semana que vem, a gente vai também estar sorteando alguns ingressos pro pessoal. Olha aí. Então é um show terapia com orquestra, música ao vivo. Vai ser legal pra isso, alinhamento. hein, meu? O cara, ele vai sair diferente. É uma Ele verdadeira sai, viagem. O cenário Ele todo sai vai mais ser- leve. Ele vai sair espiritual, ele vai É. sair transformado. Ele vai descobrir cada um dos 7 principais centros de força dele, a utilidade de cada um, né? E vai sair com esse centro de energia girando a favor dele. Então você vai descobrir de fato que você é pura alma, muito além do que você imagina. Muito bem. Boa, reverendo. Bem legal. Agora é piada. Quero ver Não, se você é- falou que separou algumas boas aí. É que eu tinha umas coisas legais, mas agora o reverendo falando me lembrou. Falou de chácaras, o meu tio tá vendendo uma linha em Parelheiros. Não, para. Não quero saber disso. Vai lhe achar. Vai. E chácara, o Cato. Vai ter logo. que exorcizar ele, não vai ter Ah, jeito. não tem jeito, não tem jeito. O vampiro chegou pro vampiro Mas não é bruxa. e Você falou... falou que tinha o cacete A4, vai. Espera, pô. Tô começando a piada. Vai me enrolar. Uma bruxa. Pera, não é o vampiro? Você quer bruxa ou quer vampiro? Era Agora bruxa. você tá me deixando Não, confuso. bruxa, porque você falou que tinha boa de bruxa, achei já, se perfez todo. Vamos lá. A bruxa Muito bem, bruxa. tava num bar, A bruxa num bar? né? Bar das bruxas. Às vezes parece que ele tá te enrolando. É. Parece? É impressionante. Aí chegou um vampiro Ah lá. todo... Todo ali... ali o quê? Amigão, né? Querendo se aproximar da bruxa. Ah. É, aquelas famosas festas de Halloween. Ah. Aí a bruxa falou assim: você tá bebendo o quê? Ele falou: o meu cereal favorito. Ela: qual é o seu cereal favorito? Ele: aveia. É isso aí. Cereal, veia, sangue. Não precisa explicar, reverendo. Quando você tá falando aí, eu não me intrometo. Energia. Morde e assopra. Vibe 97. As novidades e sucessos da programação. Mixados todos os dias. Às 3 da tarde. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. Oi, eu sou a Micaela Paim, sommelier de vinhos e hoje a única brasileira especialista em todas as bebidas alcoólicas do mundo, água, chá, café, azeites e charutos. No boletim de hoje eu vou te contar um pouco mais sobre uma das bebidas que talvez seja a mais misteriosa da história. Bebida apreciada e que servia de grande inspiração a grandes artistas, como Pablo Picasso e Van Gogh, que a consumiam na Belle Époque. Essa bebida, como muitas pessoas pensam, não é um licor, e sim um destilado. Eu estou falando do absinto. Sim, essa bebida com altíssimo teor alcoólico, conhecida como a fada verde, pelo seu aspecto esverdeado, visto que ele é feito com a losna, que é uma planta, então a própria clorofila da planta deixa essa bebida esverdeada. Esse destilado também pode ser feito
com anis, com funcho e outras ervas. É uma bebida muito conhecida no leste europeu, assim como na França e outros lugares da Europa. Uma curiosidade é o serviço dessa bebida. Ela é servida em uma taça com uma espátula e um cubo de açúcar, aonde é colocado água gelada e o cubo vai se desfazendo e integrando junto dessa bebida. Normalmente ela é produzida até com 80% de teor alcoólico. Aqui no Brasil tem que seguir a regulamentação e no máximo 54%. Para você ter uma ideia, um whisky tem 40% de teor alcoólico. Quando eu fiz a minha especialização em absinto em Praga, eu cheguei a provar um absinto de 92 graus de teor alcoólico. Realmente é uma bebida diferenciada e inspiradora. Se você já experimentou, me deixa saber aqui nos comentários. Eu sou a Micaela Paim. Me siga nas mídias sociais, no Instagram e no YouTube, @Micaela Paim. Micaela com K e Paim com M de Maria no final. Até o próximo boletim. Lunch Break, mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break, a energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Fala galera da Energia 97 FM e como sempre tô aqui para trazer informação para vocês do mundo da cultura pop. O ator Anthony Starr, conhecido como Homelander ou Capitão Pátria da série The Boys da Amazon Prime, em entrevista recentemente falou que gostaria de ser outro super-herói. Vou dar um tempo aí para você adivinhar, deixa eu ver. 1, 2, 3, chutou, não acertou. Pois é. Segundo ele gostaria muito de interpretar o Wolverine nos cinemas. Wolverine protagonizado e eternizado pelo Hugh Jackman. Sabe muito bem, né? Foi tempo pra caramba e o cara mandou muito bem como o herói ali das garras afiadas. E aí, o Anthony Stark resolveu sacar as garras dele pra, de repente, tentar plantar uma sementinha ali e conseguir uma oportunidade em Hollywood, já que ele tá fazendo muito bem o papel de Capitão Pátria na série The Boys. Aliás, se você não assistiu The Boys, confira porque a série é legal pra caramba e a segunda temporada já estreou, ou melhor, tá pra estrear. Então fica atento, com renovação garantida pra terceira temporada. Olha só que legal. Essa série é demais, inspirada numa história em quadrinhos e aquilo, né? Ator que faz série de histórias em quadrinhos, é óbvio que é muito bem cotado pra fazer filmes de histórias em quadrinhos. Agora, será que ele vai ser o cara a substituir o Jackman? Essas e outras notícias você confere de segunda a sexta, todo dia no Morde a Sopra, das 10 ao meio-dia, na Energia 97 FM. E eu te espero lá. E aí, trouxas? Estou aqui para avisar você que tem um canal no YouTube, Morde a Sopra, isso mesmo, vai lá. Toque no sininho, curta o nosso canal, é o canal do Morde a Sopra. É isso aí, você vai ouvir as minhas piadas sensacionais, Agora você quer se divertir? Aí é com Patati. O que você quer? Eu quero ver fotos e vídeos dos programas e promoções. Siga Energia 97 FM no Instagram e compartilhe. Hashtag Quero Mais Energia. Energia 97.
Doja Cat, com Cia também. Aqui, Del Mar, To Ibiza, relembramos aqui, o La La La. E também Purple Disco Machine, passou na programação aqui da Energia 97. Hoje nós estamos aqui recebendo o reverendo Lucas e estamos batendo um papo sobre bruxas hoje. Hoje o papo é bruxa, né? Bruxas hoje. Vou colocar uma trilha aqui bacana. E Mas cadê a risada sinistra? Cadê? Ó, perguntas que chegaram aqui, por exemplo, pelo nosso shoutbox aqui, né? Bom dia a todos. Um bruxo / bruxa, né? É um satanista? E Aleister Crowley foi o maior bruxo de todos? Ótimo. Quem que perguntou? O Juan Carlos Vasquez, aí ele coloca aqui ainda pra continuar, né? Bom dia a todos, né? A magia negra vem do satanismo. Aleister Crowley foi o maior entre todos da magia negra? Boa, Juan. Então, Existe Juan bruxa Carlo. do bem? Boa pergunta, palhacinho. Ótima emenda. Ó, a bruxaria, ela não é boa e nem má. Ela se torna má por um arquétipo cristão, né? O que temos é magia usada por uma finalidade boa ou por uma finalidade ruim. Nesse sentido, a gente vê muito pastor evangélico fazendo orações super perversas, como, por exemplo, uma vez aconteceu do Marcos Feliciano quando deram um cartão sem a senha para ele numa convenção, um vídeo famoso, em que ele amaldiçoou a pessoa. Quer dizer, isso é uma magia negra, né? Eita. Então, muda somente o arquétipo, veja só, né? Essa relação da magia com o satanismo é oriunda ainda dessa questão medieval. O que existem escolas satanistas que não necessariamente são escolas de magia. Existem religiões luciferianas. Inclusive, muitos desses luciferianos são mais caxias do que muito crente que a gente conhece. Tá? Cheios de moral e bom costume. A diferença é que, para eles, o redentor da humanidade é Lúcifer, que teria sido um anjo injustiçado, e não Jesus. Então, essas correlações entre satanismo e magia e bruxaria é muito rasa. A gente precisa separar as coisas. E Aleister Crowley foi um dos grandes ícones da alta magia contemporânea. Agora, falar que foi o maior de todos os bruxos... Não dá, né? É complicado, porque, de novo, se a gente traduzir magia para uma cosmovisão, a gente pode dizer que Buda, Jesus, foram grandes bruxos. E por que não os maiores? Ora, transformar água em vinho, curar leprosos, né? Ou Buda, que simplesmente descobriu o estado de ilusão das coisas e trouxe o Dharma, e assim por diante. No Oriente, Shiva é muito relacionado, Kali, a questão da magia, da transmutação, né? Então essas questões, mas Aleister foi um grande ícone, inclusive a gente falava sobre isso no intervalo, que inspirou Raul Seixas, o Paulo Coelho, o pessoal da OTO, da Ordo Templos Orientalis, não é? Que foram muito difundidos nos anos 70. Deixa eu ver aqui uma de WhatsApp que chegou. Bom dia, sou o DJ Eric Oliveira de Mauá. Gostaria de saber do reverendo qual que é a diferença entre magia e aquela popularmente conhecida como famosa macumba. Boa, DJ, meu irmão, bom dia. A macumba é uma leitura vulgar que se deu no Brasil com os brancos, por assim dizer, remetendo às primeiras práticas religiosas advindas das nações iorubanas e bantus da África, mais respectivamente Nigéria e Angola. Macumba é o nome de um instrumento musical. Hoje o próprio umbandista, ou mesmo o cara de Pemba, do candomblé, ele ri disso, ele ri de si mesmo. Quando, nós é macumbeiro, hein? Mas a expressão macumba se tornou muito pejorativa na época e começou no Rio de Janeiro. Como a expressão batucada começou no Rio Grande do Sul para se referir aos adeptos dessas práticas de fé. Em via de regra, não há diferença nenhuma. É que a macumba foi uma leitura pejorativa de uma prática de fé africana que tem muita magia dentro do seu recurso, né? Tem muito elemento de magia e de bruxaria dentro do seu recurso. Ó, tem uma pergunta aqui do Alex Aparecido. Ele diz aqui, bom dia a todos do Mod. Dodô, por gentileza, pergunta pro reverendo se curandeira pode ser considerada bruxa, porque aqui na rua tinha uma vizinha assim e eu morria de medo dela quando eu era criança. Quem que perguntou, Dodô? O Alex Aparecido dos Santos. E só acrescentando que tem a Umbanda,
a 2 banda e a 3 Você banda. parou pra isso? Ele tá respondendo a pergunta da moça, sua besta. Tem uma quebra de raciocínio, você pensa que vai vir algo profundo. Porque o Aí palhacinho vem uma manda umas porcaria. pérolas de vez em quando, Mas né? E o japonês falando baixinho ele aqui. nunca. E o japonês Ó. falando baixo da Umbanda larga. Eles estão indo trocadilho. Meu Os Deus. caras Mas no Umbanda trocadilho. só larga isso. foi sensacional. Ah, porque foi o japonês, né? É um mito. Tá ligado, Eu acho que já É um vou mito. puxar Você saco. tá Porque comendo. Mas aí é humor fino. Humor fino. É o Wi-Fi dos espíritos. Só Um pode humor mais tapar. fino, mais requintado, entendeu? É um humor oriental, né? Queria ter um filho Aí é que assim. tá, Tá um dando humor pro oriental. É um humor de Queria ter um filho geisha, assim. né? Tá dando pro Domênico. Vai comer, Piada não é minha, Alguém do tá comendo Morgado. o pauzinho de alguém, né? Pode elogiar uma pessoa. A curandeira, né? Sim, a curandeira, ou, na verdade, o Alex deve estar falando das benzedeiras, né? Tem também, né? Tem. É a curandeira. Curandeira é bezendeira, né? Pega a folha de arruda, né? Exato, Minha folha de avó arruda. era. de Minha avó era. que é uma arte que, Curandeira? aliás, Minha avó era bezendeira. É, A mãe da minha estão mãe. começando agora a ser invocado. A tradição estava quase morrendo, quase como os Mas é tempo que barbeiros. não via mais, é Tá verdade. quase morrendo. E aí começaram a ser invocados, as novas gerações É. estão herdando das suas bisas e das suas avós. É uma arte muito linda, muito eficaz. A gente subestima o poder do placebo, senhores. Mas isso já foi estudado, inclusive, em laboratório. Está sendo usado na cura, na pesquisa da vacina. Exatamente. Tá brincando. Quanta gente tem lá a pílula com princípio ativo e outros com farinha? Dos dois grupos são convencidos de que tem o princípio ativo da doença e o grupo do placebo recebe a mesma evolução contra a doença do que o pessoal que está com princípio ativo, se não até mais. Então, o efeito placebo, já que magia é o poder da vontade e da mente, o placebo ele evoca todo esse poder da vontade e da mente, né? E a benzedeira, na pior das hipóteses, só por esse efeito ela já é respeitada. Mas sim, a gente pode tratar a curandeira como um resquício da grande xamã, da grande bruxa das comunidades primitivas e que nós herdamos por influência lusitana, né? Como o famoso livro de São Cipriano. Tem muita benzedeira Grimório. aí que dá show aí, Dá show, cura quebranto e crianças... Eu morei um tempo com a minha avó. Quando ela ia benzer, ela mandava a gente sair de casa. Ela vai pra rua. Pra não pegar resquício da energia, dependendo da Exatamente, pra não quebra. pegar. Depende Ela da mandava pra técnica. Depende da técnica. Ela mandava eu pra rua, eu ia sem Considerando que tudo é Gostava energia da e rua? você tá quebrando uma energia negativa, você tem Aí. que evocar essa energia para ela ser quebrantada. Então ela pode ficar no ambiente, tem quem não segure essa energia. Agora, só uma consideração importante, falando de bruxaria, não podemos esquecer o livro de São Cipriano, que foi bruxo e bispo, né? Inclusive a nossa capela anglicana é dedicada a São Cipriano, lá na parada inglesa. E o livro de São Cipriano nos veio por herança, e toda a casa de artigo religioso vende, dos portugueses. Os hispano-portugueses tinham o famoso Grimório. Os Grimórios são os livros de magia, e o de São Cipriano foi o mais catalogado, ainda que não se tenha evidência nenhuma de que tem alguma conexão de fato com o santo. Mas é um livro bem muito vendido e consultado até hoje. Deixa eu fazer uma do Facebook, Dô. Manda. Tá lá no chat do Facebook. Manda. A Hilda Rosa. Dodô, vê aí com ele como é que desfaz a bruxaria preguiçosa do nosso Palmeiras. É lógico que é uma brincadeira, mas tem como desfazer a bruxaria? Existe esse processo? É como o hacker, tem o hacker e o tracker. E o Exato. cracker, né? Hacker e cracker, que é o cracker, que é o hacker que está do lado da luz, da força, né? E a magia também, a alta magia, na verdade, ela é utilizada para quebra de demanda, para quebra de magias negras. E não se confunda, Bernardo, muito presidente de clube, Dodô, que é do estádio, se utiliza de sacerdotes, de magos. Luxemburgo no Palmeiras. Já era direto. Nos anos 90, lembra? Ele usava aquele... Como é que chama? Roberto de Ogum? Roberto de Ogum. Pô, ele levava que também cuidou por muito tempo da portuguesa, Isso, o Roberto de Ogum. E tantos outros, presidente de escola de samba, até que na escola de samba se justifica mais pela herança afro também, né? Mas é muito comum eles fazerem uso de sacerdotes, de bruxos e bruxas, tá? Para mudar a energia do ambiente. Já que a gente tá permeando por esse assunto, deixa eu então fazer uma pergunta minha, reverendo. Existe realmente o sujeito que fala, eu tenho o corpo fechado, em mim não pega? Tem a pessoa que nasce com esse canal fechado, o bagulho não vai? Não pega nem voodoo? Então, existe a prática de fechamento de corpo.
se a pessoa nasce com o corpo fechado ou não, eu já acho muita pretensão da pessoa pensar assim. É um ego. É um ego, exato. É uma ideia assim, eu sou super suficiente. Mesmo a pessoa que diz, o meu corpo está fechado em nome de Jesus. Então ela está reconhecendo que é pela força do Cristo que o corpo dela foi fechado. Ela fez alguma coisa para que isso acontecesse, chamou Jesus. Exatamente, mas o ato de fechamento de corpo também é uma prática comum, principalmente nos ambientes de terreiro, onde você fecha para demandas ou usa patuás. Aliás, tem uma frase muito antiga de terreiro e muito usada no mundo da magia que é: quem não pode com mandinga não carrega patuá. Porque o patuá tem esse objetivo. E é uma herança, olha que interessante, o uso de patuá, nós aqui no Brasil herdamos dos nigerianos muçulmanos. Olha que coisa interessante, né? Os escravos africanos que se convertiam ao Islã e que eram pelos donos do engenho, por serem mais intelectualizados, porque falavam árabe, eram mais esclarecidos, eram esses que ficavam como senhores do mato. E eles usavam pedaços do Alcorão, trechos do Alcorão, e carregavam. E aí os escravos falavam, é um patuá, mas do orixá dele, que é Alá, né? E aí por isso que vai vir também a expressão Orixalá. Alá vai ser adotada a expressão Alá, que é árabe, vai ser adotado para o povo iorubá como luz, né? Oxalá, o santo vestido de luz, o santo vestido de branco. Tem muita cultura. Eram chamados malês, eram os africanos nigerianos, porém do Islã, né? Tem muita cultura por detrás dessa história de magia e que diz respeito diretamente à nossa cultura mais popular brasileira. Tá certo. De volta daqui a pouquinho. Ô, já você vai ter show? Tenho, lá em Guarulhos, agora nesta quinta-feira. Oxalá. 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 Olha lá. Oxalá. Lá. Lá em Guarulhos. É, dia 29 de outubro. Eu, Guto Andrade, falando. Douglas Oio, no Venturosa, na Rua Porto Velho 511. E ingressos antecipados, apenas R$20. Boa. Mande um abraço a Guto Andrade. Então tá bom. Vamos de piadinha, palhaço. Vamos ver se tem uma boa aí. Porra, agora eu tenho. Só tem piada boa, uma melhor que a outra. Eu não, até agora. O fantasma encontrou com outro fantasma. E aí ele falou: pô, velho, balada ontem louca, hein? Você não foi? Por que você não foi? Falou: meu lençol tava lavando. Boa. Ah, boa. Gostei. Boa. Morde e assopra. Vibe 97. As novidades e sucessos da programação mixados todos os dias, às 3 da tarde. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Eli Leite. Para quem me conhece com mais intimidade, como eu tô sempre aí na 97, todas as sextas-feiras de manhã no Morda Sopra, a galera me chama de Elinho. Tô aqui para falar um pouco sobre música, que é a especialidade da casa, a especialidade da rádio é a minha especialidade. Eu que sempre trabalhei com música e tenho a música dentro da minha vida. Eu não sabia exatamente o que falar e eu acho que o princípio de tudo é a gente começar com a nossa essência, né?
que hoje de manhã minha filha me perguntou assim: "O pai, um amigo meu me perguntou como é que você começou a tocar, como é que é teu envolvimento com a música." Eu comecei muito cedo, quando eu tinha 10 anos de idade, eu montei em casa uns instrumentos assim de caixa de papel, bateria de caixa de papelão. Eu tinha uma guitarra de plástico com corda de nylon, de linha de nylon. E aí com uns amigos a gente começou a compor músicas, versões de músicas que a gente ouvia no rádio. E a partir desse momento eu comecei a gostar cada vez mais daquela coisa de se apresentar ali na vizinhança com a bateria de papelão e tal. E quando eu fui para a 5ª série, um amigo meu me convidou para formar uma banda. Ele falou: "Pô, vamos formar uma banda." Eu falei: "Mas eu já tenho uma banda." Ele falou: "Caramba!" Aí queria ver. Eu falei: "Vai lá em casa, hoje à tarde tem ensaio." Aí ele foi lá em casa, em São Caetano. Chegou lá, umas baterias de papelão, guitarra de plástico. Ele falou: "Pô, mas isso aqui não é uma banda, eu quero uma banda de verdade, eu quero montar uma banda, eu já tenho guitarra, eu tenho bateria." Eu falei: "Como assim?" Ele falou: "Vai na minha casa amanhã." Aí depois da aula, no dia seguinte, eu fui na casa dele. O cara tinha uma bateria Saema vermelha, linda, uma guitarra da Snake azul, que era uma cópia da SG, da Gibson, linda. Eu falei: "Nossa, como é que eu entro na banda?" Ele falou: "O que você quer tocar?" Eu falei: "Não sei o que eu posso tocar." "Bongô." "Bongô, vamos comprar um bongô." "Eu tenho um bongô em casa, vamos lá." Comecei a tocar bongô com a banda. E aí nós fizemos uma festa de aniversário. Eu faço aniversário em janeiro, e a gente acabou fazendo uma festa em dezembro, porque em janeiro ninguém vai em festa de aniversário, né? Aí, vamos fazer uma festa em dezembro, dia 10 de dezembro. Fizemos uma festa, também não foi ninguém na minha festa, mas a gente tocou. E dali, a coisa começou da liga. No ano seguinte, nós fomos fazer um programa de televisão da Claudete Troiano na TV Bandeirantes, que chamava Carrossel, que era um reality show na época, mas a gente chamava de programa de calouros. E a gente, na categoria banda, era a única banda que se apresentava no programa. Então a gente não perdia, a gente sempre ganhava, porque a gente ganhava da gente mesmo. E a gente acabou pegando muita empatia ali no programa, muita simpatia da galera, da própria Claudete, do auditório, que ia sempre as mesmas pessoas ali que se variavam, tal, se complementavam até. E a gente acabou tomando conta ali do programa como categoria banda. E nessa época eu comecei a tocar contrabaixo, que, como vocês podem ver, essa é a minha grande paixão. Esse é meu primeiro contrabaixo. Eu reformei agora, é um Del Vecchio de 1960 e alguma coisa. E estava abandonado lá na casa da minha mãe, eu acabei pegando ele para que o Zaganin, que é um luthier aqui de São Paulo muito bom, reformou para mim, restaurou para mim. Minha paixão é o contrabaixo e a música. E eu vou voltar a falar disso, porque o Johnny aí me falou que eram 3 minutos, eu achei que 3 minutos era muito tempo, mas não deu pra nada. Lunch Break, mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break, a energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Oi, eu sou a Micaela Paim, sommelier de vinhos e hoje a única brasileira especialista em todas as bebidas alcoólicas do mundo: água, chá, café, azeites e charutos. No boletim de hoje eu vou te contar um pouco mais sobre uma das bebidas que talvez seja a mais misteriosa da história. Bebida apreciada e que servia de grande inspiração a grandes artistas, como Pablo Picasso e Van Gogh, que a consumiam na Belle Époque. Essa bebida, como muitas pessoas pensam, não é um licor, e sim um destilado. Eu estou falando do absinto. Sim, essa bebida com altíssimo teor alcoólico, conhecida como a fada verde, pelo seu aspecto esverdeado, visto que ele é feito com a losna, que é uma planta, então a própria clorofila da planta deixa essa bebida esverdeada. Esse destilado também pode ser feito com anis, com funcho e outras ervas. É uma bebida muito conhecida no leste europeu, assim como na França e outros lugares da Europa. Uma curiosidade é o serviço dessa bebida. Ela é servida em uma taça com uma espátula e um cubo de açúcar, aonde é colocado água gelada e o cubo vai se desfazendo e integrando junto dessa bebida. Normalmente ela é produzida até com 80% de teor alcoólico. Aqui no Brasil tem que seguir a regulamentação
e no máximo 54%. Para você ter uma ideia, um whisky tem 40% de teor alcoólico. Quando eu fiz a minha especialização em absinto em Praga, eu cheguei a provar um absinto de 92 graus de teor alcoólico. Realmente é uma bebida diferenciada e inspiradora. Se você já experimentou, me deixa saber aqui nos comentários. Eu sou a Micaela Paim. Me siga nas mídias sociais, no Instagram e no YouTube, @Micaela Paim. Micaela com K e Paim com M de Maria no final. Até o próximo boletim. E aí, trouxas? Estou aqui para avisar você que tem um canal no YouTube, Morde a Sopra, isso mesmo, vai lá, toque no sininho, curta o nosso canal, é o canal do Morde a Sopra, é isso aí, você vai ouvir as minhas piadas sensacionais, Agora você quer se divertir? Aí é com Patati. O que você quer? Eu quero ver fotos e vídeos dos programas e promoções. Siga Energia 97 FM no Instagram e compartilhe. Hashtag Quero Mais Energia. Energia 97. Dua Lipa passando aqui também na Energia 97 aqui com Break My Heart. Hoje com o reverendo Lucas, né? A gente tá conversando sobre bruxas, né? Sobre bruxas. Aliás, tem uma pergunta aqui, viu, reverendo, que chegou aqui, do Luiz Henrique. Luiz Henrique Alexandre. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu caro reverendo, muito bom dia. Gostaria que você falasse, por gentileza, do livro de São Cipriano e suas variações. Muito obrigado, grande abraço a vocês e palhacinho. Vossa mercê é um gênio. Obrigado. Olha só. Quanto ao livro de São Cipriano... Não, é porque o reverendo. Então vamos lá. São Cipriano é uma herança, de novo, eles são chamados de os Ciprianos. Primeiro, toda a arte da magia tem o grimório. Grimório são os inscritos que os bruxos fazem de suas anotações, de suas práticas, rituais, conclusões que chegam. Então, os Ciprianos, os livros de São Cipriano, teriam sido um grimório, um compêndio de grimórios, que teriam sido supostamente catalogados por São Cipriano de Antioquia, né? Que foi um bruxo iniciado nas artes mágicas da Babilônia Antiga, que teria se apaixonado por uma cristã, né? na Síria Antiga, né? Justina, e ele aplicou toda a sua magia para conquistá-la e não conseguiu. Ele acabou se convertendo, então, a Cristo, inicialmente para tentar ganhar a Justina, mas depois ele teria aderido e se torna bispo. É uma figura que não tem 100% de comprovação histórica de que ele tem existido, assim como o Santo Expedito, a gente já falou outra vez, mas o arquétipo é muito mais importante, ganha muito mais força do que a própria figura histórica, né? E aí, os ciprianos ganharam a Espanha e Portugal já na Idade Moderna e vieram para nós na conquista do Novo Mundo. E hoje nós temos muitas variações. O problema é que não há nenhuma relação, por exemplo, de magia babilônica, quando a gente faz uma comparação mais profunda de técnicas magísticas do Extremo Oriente com o que está descrito nos grimórios de São Cipriano. São muito mais técnicas de simpatia do devocionário popular. Mas você tem uma grande variação. Você tem o famoso livro de São Cipriano da capa preta,
que seria mais voltado para magias Magia negra. baixas, né? Você tem o livro de São Cipriano, Capa de Aço, que seria o conteúdo mais... o tesouro sagrado de curas e de medicina primitiva, e assim sucessivamente. Você tem uma variação enorme. Só que é muito mais de caráter popular e que, de novo, nos vem por herança dos portugueses e dos espanhóis do que uma relação histórica com a magia babilônica a qual Cipriano teria sido iniciado. Você falou do contexto histórico, e aí eu te devolvo a pergunta. Merlin, o pai dos magos, o topzera dos bruxos, tem comprovação histórica de Merlin? Nenhuma. Merlin, ele começa a aparecer, na verdade, na literatura. Nem da espada? A espada de Avalon, ela sim, não tanto a espada, mas a figura de Arthur, como um rei oriundo dos romanos já colonizados na Inglaterra. Arthur existiu. A partir do século IV. Tem uma possibilidade de praticamente Também 70%. Tá? É. Ainda que a figura vai virar um tom de lenda e a gente tem que entender o contexto em que foi escrito, e também são os celtas tentando impor a sua cultura sobre os romanos que haviam tomado. Se né? o rei Arthur tem 70%, porque o Merlin também não tem. Porque aí Tá atrelado às histórias, faz Tá sentido. atrelado. É uma figura que entra. Na verdade, Merlin, ele veio entrar no conto da Távola Redonda depois. Ele vai aparecer em romances só a partir do século XV. O marketing dele foi fraco. Foi fraco. Né? A Morgana, que seria a rival dele, essa de baixa magia, que é a inimiga número 1 do rei Arthur, ela já aparece nos primeiros contos. Agora, Merlin é profundamente cultuado, merlinos, e para muitos ele seria também um arquétipo do druida, do bruxo, que acaba sendo cristianizado por uma questão de imposição social, né, a partir do século V, mas nunca deixou de ser bruxo. E o Merlin, quando ele não gostava da bruxa, ele chamava de bruxa de Merlin. Você é uma bruxa de Merlin. Mas merlinos, veja que, por exemplo, na Fraternidade Branca, né, que é um pessoal mais da nova era, ele é muito cultuado dentro da Fraternidade Branca. É que o Bernardo me cortou. Tinha uma boa do Cipriano, mas agora... Eu tô quieto, animal. Eu tô quieto, animal. O Cipriano lá... Tô quieto. O livro do Cipriano, do livro Cipriano. Porque são informações que a gente tem que dar, gente. E se não for hoje, não tem outro dia pra falar sobre isso. Como é que é? Cipriano. O livro do Cipriano começou como Cipri Dias, depois foi Cipri Mês e depois Cipriano. É um diário. Exatamente. Olha só, uma leitura... Cipri Dias. Igual a Marjorie, este ano. Ó. Nossa, mas que boa sequência, hein? Agora o Japa veio querer incrível. inventar. Carlos Alberto, tá ouvindo nós? Leva aí. Falando em Carlos Alberto, viu, Elenco. Bernardo Veloso? Falando em Carlos Alberto, tem o elenco, hein? Carlos, outro Carlos. Carlos Alexandre Siqueira diz aqui, bom dia, bancada. Meu Deus. Né, Dodô, quero perguntar para o reverendo se há a possibilidade de alguém descobrir que possui magia ao seu favor em vida. Tipo, tudo que essa pessoa quer, ela consegue atrair para ela. Semelhante à lei da atração. Isso trata-se de um tipo de bruxaria? Livro Segredo. O segredo. Ótima pergunta. Esse é o ponto de partida da magia. É o poder da vontade. O problema é que o segredo, ou a lei da atração, nunca é explicada 100%. E aí a gente precisaria de um programa só para falar sobre lei da atração. É mesmo, é? Ensinar mentalismo para as pessoas e como elas criam a sua realidade. Mas tem gente que, então, por razões kármicas, por assim dizer, já teriam essa predisposição, né? Ela já tem uma predisposição mental a tornar mais proeminente a sua realidade, né? A criar a sua realidade. Agora, a seu favor, no caso, porque todos nós estamos criando a nossa realidade. O problema é que a gente está sempre criando contra. A gente acha que está à deriva, à mercê do destino, mal sabendo nós que estamos criando a nossa realidade, e aí então entramos em turbulência. Mas sim, perfeita, a lei da atração, o princípio do segredo é totalmente atrelado ao princípio da magia. É que a magia é algo muito mais amplo, tá? A magia depois vai falar de ervas, pedras, cristais, ritos, evocações, mandalas, no Oriente, no Ocidente, nas mais diversas escolas. Mas o ponto de partida é o poder da vontade. Só nós que assistiu Harry Potter sabe disso, né, reverendo? Harry Potter não assistiu e não manja nada. Que, infelizmente, reduziram o conceito de magia a uma coisa meramente romântica, como Harry Potter explora muito bem. Mas magia, não nos esqueçamos, se hoje nós temos medicina, se hoje nós temos química, é porque antes existiu o xamanismo e a alquimia.
Se hoje nós temos astronomia... Se for ver, é verdade. É porque antes nós tínhamos astrologia. Né? Ó, vamos ver de Boa. WhatsApp aqui, que tem um monte aqui, ó. Bom dia a todos, bom dia pessoal do Morde a Sopra, bom dia ouvintes. Reverendo, aqui vai minha pergunta. Quero saber se o senhor concorda comigo que os dois maiores bruxos que a gente conhece são São Cipriano, aquele do livro da capa preta, e Aleister Crowley. O que o senhor acha? Concorda comigo? A única coisa é que ele não se identificou. Se ele me chamasse de senhor e eu soubesse o nome dele, a gente ia exorcizar ele, que ele ia vomitar verde agora. O senhor está no céu. O senhor está no céu. Ô, reverendo, o senhor tem que falar umas verdades mesmo, não é? Mas você falou a respeito Me dos chama dois, de né? senhor, Bernardo. Nossa senhora, você vai Ele sair esqueceu- semana que vem. Ele esqueceu, essa- ele esqueceu de citar outro bruxo. Ronaldinho Gaúcho, ninguém fala. Ronaldinho Gaúcho conhecido Tá com como Covid, bruxo. hein? Tá com Covid. Bom, mas que azar, hein? Tá com Covid. 6 meses preso, quando os caras libertam o cara, ele pega o Covid e agora fica de quarentena. vai saber se não é Agora, verdade. você falou dos dois. Já né? falamos dos dois. Ele deve ter São chegado dois essa pergunta antes. Grandes Vergonha. ícones. São dois grandes ícones. São Cipriano, ele São é o os maiores santo bruxos. padroeiro dos bruxos, dos cartomancistas. Ainda que hoje a igreja tentou justamente Teu minimizar produtor, tá ligado? a realidade dele, ou a veracidade dele, por conta desse vínculo com a magia. Vamos lá, mais uma. Bom dia, Dodô. Bom dia, reverendo. Fica quieto, Quero Bernardo. saber se aquele jogo do copo que descobre Ouija, as coisas é Ouija. verdade ou é fictício. Wagner aqui do Tatuapé. A mesa Ouija. Mesa Ouija. Mas tem até um filme, né? Fictício. Tem um Tem filme, vários. tem um filme que saiu recente que se chama Ouija. Ouija. Esse aí é Que de dar significa medo, hein? sim, sim, em alemão, em germânico Ouija. antigo. Sim, sim. É, Sim, uma, sim. é uma prática original. É dos indígenas ou... Não, é dos germânicos. É uma prática iniciada pelos antigos germânicos. E funciona. Olha, funciona e... Mas tem que saber fazer? Tem que ter muito preparo pra fazer E quem brinca de fazer? Então, Conta aí. quem brinca de fazer... É a história do palitinho, lembra? Do copo na mesa. Do copo na mesa. É que vem da Ouija. tá Tem a falando, O copo é mais ou menos Tem a uma história do mesa palitinho Ouija. da caneta, do Tommy também, do Johnny, que se apresentava. Mesma coisa, a caneta girava em que direção, se era assim ou se era não. O problema é o seguinte, independentemente da pessoa compreender se há uma força oculta por detrás daquilo, ou se é um fenômeno meramente mental, como diria afinado Padre Quevedo, não tem nada a ver com demônios, né? Não existe palhacinho, não existe. Não existe, palhacinho não existe. Então, independente disso, a gente está lidando com uma força além da nossa compreensão imediata. E quando tem pessoas leigas... vai ser influenciada por aquela força, independente de eu crer que aquela força se trata de um espírito ou de Ou um não. demônio ou uma mera força mental. Então tem que ter preparo para lidar com isso. Agora não é legal vamos brincar com isso. brincar nunca. Tem umas histórias que quando o assunto negócio baixa e transcendente- fica, não tem? Então, Como é que é? Como é que é? Não entendi. O reverendo ia explicar. Não, pera, explica de novo. Eu não entendi o que você falou. Baixa, o espírito baixa e fica, não sai. chamou ele, você não abriu sabe um o que você tá portal. fazendo. Você abriu o portal, baixou. Você abriu um portal. Por exemplo, você não sabe por fechar. exemplo, então Ou vamos não lá. só isso. As pessoas Dodô, estão vamos brincando supor, em não casa. só abriu um portal. Gira a garrafa. Parou. Pergunta quem bebe a cerveja. Bebe? Não, toma não, no não é copo. isso, Não não. é essa a brincadeira. Não. Você está Não, não. conversando. Se a- Semana que vem, os ouvintes têm que estar preparados, e os senhores também, porque nós vamos falar dos finados. O tema do programa vai ser finados. E vai ser muito forte. Muito forte. Então, o simples fato da gente falar, considerando que o pensamento é magnético, Allan Kardec falava sobre isso. Esse é o princípio da lei da atração. O simples fato de você pensar, os textos do budismo primitivo já evocavam isso também. O espírito, de acordo com se ele é pura energia e pura consciência, ele é atraído pelo pensamento. Então quem que você está atraindo se você não sabe quem é? Perigoso. É claro. Então, Tem quando aquelas o pessoas assunto que brincam lá Não, na- gente, não façam Os isso. alunos, geralmente é coisa de escola. Né? Os caras vão lá, chegam, não, vamos lá fazer e tal. Não é legal. E você vai ter vários Pode ter consequências. depoimentos super delicados de escolas. Tem? Tem. O próprio mito da loira do banheiro, que é um mito, né, uma lenda urbana, mas toda lenda começa com um fundo de verdade. Tá bom. Né? Então vai Então, as histórias de suicídio em escola, Perigoso. Não vão brincar. Brincar Vamos lá. nunca. Brincar nunca. Magia, senhores, magia. A pergunta é: pra quê, por quê e como? Sempre tem que ter um porquê, pra quê e um como. Vamos lá, mais Semana... Dô, Fala. Só pra não deixar passar, o reverendo falou, semana que vem você vai falar o que vai ser feito sobre finados. Nós vamos conversar sobre a vida, o além, a vida após a morte.
Vamos tentar entender esse princípio da imortalidade da consciência. Então, preparem os nomes dos seus entes queridos. Então as pessoas podem participar ligando e falando o nome de um ente querido e como é que ele está naquele Quem momento. sabe? Pode. Vamos fazer Você vai isso. tentar conseguir... Vamos tentar fazer essa prática mentalista. Veja, não estou aqui como sacerdote, estou aqui como bioterapeuta, porque a igreja nega isso, e é um problema da igreja, não estamos aqui representando religião nenhuma. Vamos falar da imortalidade da consciência. Você tem o WhatsApp da galera que tá lá em cima. Quem sabe, Você vai palhacinho? trocar ideia com os caras lá. Pra falar como é que ele eles vai estão. tentar se concentrar aqui. É, o que eu Como já entendi. aconteceu, em programas anteriores. Sim. Vai ligar aqui. Já fez isso aqui. Eu Já tenho- fizemos isso aqui. eu Mas tenho agora um vai ser tio especial. que morreu. Ele vai falar como é que ele vai bater um fio e vai falar, pegar. E na semana que vem, a gente anuncia, já está fechado. Bernardo já está escalado. Para outra semana, não o programa da semana que vem, mas da outra, nós temos uma outra missão aí na rua. Nas catacumbas. Onde a gente vai trabalhar com essa terapia da palavra na rua. Abordar o transeunte. Abordar o transeunte e transmitir recados para ele. Na verdade, qual que é a ideia? Vamos chamar isso de terapia da palavra. Né? Então a gente vai tentar provar que nós somos parte dos nossos entes queridos, os nossos entes queridos são parte da gente. Tudo é uma coisa só. Então, independentemente do camarada, a gente já disse isso aqui, que acredita em reencarnação, ou no dia do grande julgamento, ou em ressurreição. A questão é, somos todos seres imortais. E ano que vem a gente vai explorar essa infinitude da existência. Vamos lá, mais uma aqui de WhatsApp. Bom dia, palhaço, reverendo Bernardo e Dodô. Reverendo, me fala uma coisa. Tem aquele livro lá, O Martelo das Bruxas. É verdade que ele instruía o clero a procurar, caçar e matar as bruxas no passado? A Igreja Católica fazia isso? Você pode falar sobre isso, reverendo? Um abraço a todos, é Ricardo de Cotia. Ricardo, bom dia. Infelizmente é verdade, é um período que a própria igreja, na época ainda do Papa João Paulo II, pediu perdão, como pediu perdão para os índios e em vários outros erros históricos. A gente não pode esquecer que toda instituição religiosa, né? Assim como a gente vai ver na magia também muito erro, nas magias, nas baixas magias, até o sacrifício de crianças, né? Então, todo Joana Dark. Joana Dark foi queimada, mas não necessariamente por conta da não era Inquisição. bruxa, né? Não. Mas ela foi acusada foi. de bruxaria. Foi acusada de bruxaria? Foi. Depois houve toda uma reconversão da identidade dela, porque ela tinha visões de Cristo sangrando na frente dela e porque principalmente ela se vestiu de homem para lutar a favor dos franceses contra os ingleses. Isso em 1300 e pouquinho. Mas, infelizmente, houve essa passagem triste da história da igreja. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, Ricardo, e para todos os nossos ouvintes, até porque eu sei que a gente tem horário político daqui a pouco, mas a pior inquisição, senhores, é a que acontece hoje em dia, que não é a de derramamento de sangue de fogueira, é a do rótulo e do preconceito. Essa é a pior. Essa é a pior porque essa não foi extirpada. Depois, a Santa Inquisição se transformou na prefeitura da doutrina de fé. Inclusive, o Papa Ratzinger tinha sido prefeito da doutrina da fé. Né? Mas a conduta do preconceito contra a percepção de sagrado do outro, essa é a pior forma de inquisição e de fogueira moral que a gente pode colocar. Essa não tem como, né? E essa eu peço humildemente a todos os líderes religiosos de todas as religiões, parem, apaguem essa fogueira invisível e moral, tiranizando a crença do outro por ser diferente da sua. Essa é difícil, hein? A questão Essa tá difícil de apagar. Quando nós compreendermos que aquele que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, aí a gente vai começar a almejar a tal da tão sonhada paz. Mas essa, infelizmente, hein, reverendo, Esse tá é o grande longe, problema. né? A queima Essa às tá, bruxas infelizmente. continua. Continua sempre naquilo que é diferente do que eu penso. Infelizmente. Hoje tá na internet. E o mundo... Hoje tá na internet. O que tem de gente rotulando o outro, Claro, atacando. exatamente. Cancelando o outro. internet, exatamente. Infelizmente. Tá aí, e muita. Inquisição. Famosos E aí, uma haters. caça às A bruxas. Inquisição tá aí. Olha, a gente teve a história do João de Deus, a história do Prembaba, a história do Padre Robson, a história agora do Tadashi, recentemente. Vejam, todos eles, um relacionado ao espiritismo, outro relacionado à cultura do guru, o outro um padre, como com casos com pastores, o outro um terapeuta. Isso reacende sempre uma questão fundamental.
todos vocês são bruxas e bruxos por natureza. Todos vocês têm o poder da divindade e da luz em vocês, tá? Então, essa expressão ela é múltipla. São várias formas que isso tem de ser expressado. Vamos parar de queimar as bruxas, vilanizar os outros pelos seus erros, mas principalmente vilanizar os outros pela sua expressão, que é diferente da minha. Essa inquisição, ela é macabra. E ela, infelizmente, acontece até hoje. Fazer o quê, né? Reverendo, Tá aqui muito o programa, obrigado o mais Morde a uma Sopra, vez. Muito sendo obrigado uma mais uma prova. vez. Estamos chegando no final do programa. Só lembrando, o Zé pediu pra gente lembrar 11 95297 2824 para quem tiver interesse no Therapy Show do dia 6 de dezembro. Repete o telefone. 11 95297 2824 no Hotel Bourbon. Promoção exclusiva da Energia 97. E preparem-se para a semana que vem. Nós vamos beber da fonte da imortalidade. O bicho vai pegar, tá bom? Obrigado, viu, reverendo? Gratidão como sempre, que vem, senhores. Terça que vem o reverendo Lucas, sempre brilhantemente apresentando aqui a terça-feira o programa aqui junto com a gente. Valeu, Bernardo, Valeu, Dô. Japa, Palhaço. Tamo junto, gente. Amanhã tem aí a edição especial com a doutora Rose Vilela. Maravilhosa, doutora Rose. A doutora Rose Vilela vem aí amanhã, vai ser muito legal. Tô com Que uma piada. Na manga agora, fiquei com... Só se for rápida demais. Pai, como é mesmo o nome daquele monstro malvado que ataca suas vítimas e suga todo o sangue até a última gota? Governo, meu filho. Valeu a pena essa esperar. Valeu. Essa valeu esperar, valeu esperar. Boa. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Você que ouviu a edição do programa, então o que vai acontecer? Vem intervalo, depois dele vem o horário político e depois o lunch break. Você que ouve a reprise do programa, depois disso, tudo que eu falei pra você, vem a edição do Energia na Vé com o Sil Ribeiro. Valeu, um grande abraço, tchau. Morde e assopra. Energia 97.